é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de confissão luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356, propriedade Cleia Cor. Loja de Calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39, bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181 em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, um programa da comunidade Martin Luther da paróquia de Parobé, pertencente ao Sínodo Nordeste Gaúcho, filiado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Koren e é uma grande alegria poder estar contigo e em sua companhia nesta manhã de sábado, dia 11 de julho de 2026. Quero saudá-los e saudá-las com palavras bíblicas de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Gostaria de repetir essas palavras de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Essas palavras do Antigo Testamento de Deuteronômio também são palavras importantes para nós hoje na nossa vida de fé, porque também somos chamados a observar os mandamentos, a cuidar a vontade de Deus também diante de nossas escolhas, para que o nosso caminho também seja um caminho de bênção, conforme ele promete também que Deus abençoará todo aquele que guardar os mandamentos, os estatutos e viver de acordo com a vontade de Deus. Amém. E assim eu convido para ouvirmos a canção A Lei do Senhor é Perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado,
doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Trago agora a palavra bíblica de Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 9, primeira parte, que também será o tema do nosso culto de ação de graças, que será celebrado no dia de amanhã aqui em Parobé. Como agradar a Deus? Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e esposas sejam fiéis uns com os outros. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Amém. Queremos ouvir a linda canção A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Oh, meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor,
Queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, as palavras de Paulo à comunidade de Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 9, primeira parte, nos mostram que a Igreja orienta os cristãos a viverem o amor na prática. A palavra pede para cuidarmos dos irmãos, acolhermos os necessitados e valorizarmos o casamento. O texto também nos ensina a não amar o dinheiro e nos lembra que Jesus nunca muda. A carta aos Hebreus destina-se a cristãos desanimados, que fazem parte da segunda geração de cristãos. Essas comunidades estão desanimadas e estranho o fato de que o caminho para a glória prometida esteja tão cheia de tribulações. Se a mensagem de Jesus é o amor, o respeito, o perdão, a solidariedade, então por que há tantas pessoas na igreja fazendo justamente o contrário? Diante desta realidade, muitos cristãos cansaram-se de viver uma vida de fé e estavam deixando a sua comunidade. A carta aos Hebreus tem, portanto, um objetivo bem pastoral: procurar responder às questões bem concretas daquela comunidade. O versículo 1 fala da importância do amor fraternal, ou seja, aquela forma de amar que o próprio Cristo ensinou, um amor que se doa, que não busca os próprios interesses, mas vai em busca do próximo. Cristão não é somente em alguns momentos da vida, mas é em cada instante, também quando aparece alguém em dificuldade diante dele. O versículo 2 fala da hospitalidade como uma prática do amor. A prática da hospitalidade e do cuidado das pessoas mais pobres deve ser uma prática constante na vida de cada cristão. Não basta dizer que cremos em Jesus, não basta colocar a camiseta com o nome de Jesus e ao mesmo tempo ter atitudes e palavras que Jesus jamais aprovaria. O versículo 3 faz referência aos sofrimentos de muitos cristãos. Muitas pessoas que confessavam sua fé em Jesus Cristo eram perseguidas, presas, maltratadas e até mesmo martirizadas. As autoridades chamavam essas pessoas de subversivos contra o Império Romano, de bandidos. A carta aos Hebreus diz que a comunidade não deve acreditar nesse discurso oficial, mas lembrar dessas pessoas como se o sofrimento delas fosse o seu próprio sofrimento. E a partir do versículo 4 fala-se de diversos temas: que o matrimônio deve ser vivido com respeito e fidelidade, que a conduta de cada pessoa não seja inspirada pelo amor ao dinheiro, que a vida cristã não é apenas obediência exterior e aparente a algumas leis, mas é confissão e testemunho para o mundo, e que neste mundo sempre haverá dificuldades. Mas o que Jesus espera de nós é perseverança, pois os poderes desse mundo passam, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A carta aos Hebreus quer animar as comunidades cristãs, dizendo que no dia do juízo, Deus não vai procurar a Jesus dentro do coração das pessoas. Ele vai procurar a Jesus nas nossas atitudes diante dos outros, diante dos pobres e diante da criação de Deus. Ou como dizia Martinho Lutero, no dia do juízo, Deus não vai perguntar se você foi um bom cristão. Ele vai perguntar isso para o teu vizinho, para os pobres e para as pessoas que conviveram com você. Portanto, a carta aos Hebreus nos diz que Deus deseja ver em nós pessoas que não abandonem a fé em Jesus e que se esforça para viver em comunidade. Também a ciência diz que o ser humano é um ser social. Todo mundo precisa de convívio social, mesmo que essa necessidade seja diferente para cada pessoa. Tem gente que fica bem sozinha e se satisfaz com um pouquinho de interação com outras pessoas. Outros procuram a companhia de outras pessoas o tempo todo e se sentem solitárias após ficarem algumas horas sozinhos. Nós, os seres humanos, no estado selvagem,
Só conseguimos sobreviver se estivermos em grupo. Um tigre solitário se vira bem. Um ser humano desgarrado tende a virar comida do tigre. Por isso, nossos antepassados hominídeos desenvolveram um profundo senso de comunidade que está impresso no nosso DNA. A evolução selecionou genes que favoreciam o prazer da companhia e produziam inquietude quando se estava sozinho. Tanto que na Idade Média as salas das casas eram usadas para tudo: cozinhar, comer, receber convidados, fazer negócios e à noite até dormir. Mas a Revolução Industrial mudou tudo. A casa se transformou num refúgio de individualidade. O tipo mais comum de residência moderna nós chamamos de apartamento, palavra que significa separação. A perda dos encontros naturais rotineiros na varanda e nas ruas tornam mais difíceis os intercâmbios de experiências e resolução de problemas. As pessoas sempre dependeram umas das outras e continuam dependendo, mas essa relação está cada vez mais rasa. Tem gente que diz que não precisa de ninguém e tratam as outras pessoas de forma até agressiva. Em nossa sociedade temos inúmeros exemplos de pessoas que se afastam, que são agressivas, que não querem convivência uma com as outras. Afastar-se das pessoas que pensam diferente, cultivar o ódio contra quem é diferente, isso na verdade é uma grande besteira que fazemos. Quem vive em brigas, quem alimenta o rancor, quem cultiva o ódio contra outras pessoas em seu coração, está se matando sem saber. Pesquisadores dizem que as pessoas solitárias têm 29% mais chances de sofrer de doenças cardíacas e 32% mais chances de sofrer um AVC e 200% mais chances de desenvolver um Alzheimer. Por mais saudáveis e tecnológicas que as nossas sociedades tenham se tornado, nosso corpo e nossa mente precisam de companhia. Lá no fundo, nosso ser ainda somos as mesmas criaturas vulneráveis que se aconchegavam juntas contra o terror das tempestades há 60 mil anos atrás. Ainda hoje o ser humano vive assustado, mas nem sempre se dá conta disso. Se a convivência é fundamental para a nossa vida, então a carta aos Hebreus nos lembra que a convivência também exige de cada um de nós atitudes de tolerância, de abertura, de diálogo. A convivência não quer dizer vida sem conflitos. A convivência suporta divergências, ela aguenta a pluralidade e a diferença. O que a convivência não suporta é divergência radical, a violência, as mentiras e as calúnias de umas pessoas sobre as outras. Por isso, a oração Pai Nosso nos lembra que, fundamentalmente, nós precisamos procurar apenas duas coisas nessa vida: o pão de cada dia e o perdão das outras pessoas. Sem essas duas coisas, a vida humana não é possível. Por isso, a carta aos Hebreus nos chama a atenção para que valorizemos a convivência na comunidade. Devemos procurar ser fiéis, devemos procurar ser úteis a outras pessoas, devemos cuidar da boa criação de Deus e devemos viver em atitudes concretas o amor que Jesus pede de cada um e cada uma de nós. Portanto, nesses tempos de aflição, de guerras, de crimes contra a natureza, de intolerância e de polarização, a mensagem da palavra de Deus nesse dia nos quer dizer que as pessoas que nos manipulam, que com sua amargura querem transferir para nós o ódio, os conflitos, as brigas, essas pessoas não querem o nosso bem. Elas procuram nos dividir e nos colocar umas contra as outras. Nós, como pessoas cristãs de confissão luterana, devemos andar na contramão desse ódio, desse individualismo e promover nossos relacionamentos marcados por amor fraternal, pelo cuidado com a criação, pelo respeito e cuidado com os mais pobres, pela busca por justiça e pela generosidade.
Por isso devemos nos afastar de pessoas que querem nos manipular, que querem nos julgar, que querem nos jogar umas contra as outras. Vai nos fazer um enorme bem deixar de escutá-las. Não devemos deixar que as pessoas cheias de veneno intoxiquem a nossa alma e nos levem à solidão e ao desânimo. Martinho Lutero nos ensina: a minha força nada faz, sozinho estou perdido. Mas um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe essa luz foi Cristo Jesus. O eterno Senhor, outro não tem vigor, triunfará na luta. Uma pessoa cristã que crê nesse Jesus que venceu a morte não é chamada apenas para rezar e ler a Bíblia. Ela também é chamada todos os dias para viver em comunidade e promover a vida com todos os seus significados. E quando nos sentimos cansados e confusos com o crescimento da maldade, devemos nos lembrar das palavras de carta aos Hebreus que dizem que os poderes desse mundo passam, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam no meio de nós. Amém. Trago agora os avisos e comunicações de nossa paróquia. Hoje, dia 11, a comunidade Martin Luther estará reunida em nosso centro comunitário, organizando e preparando a festa de ação de graças, que será no dia de amanhã, dia 12 de julho. Então, se você está em casa, está disposto a ajudar a comunidade na organização, na preparação, venha participar pela parte da manhã e também pela parte da tarde. Hoje à tarde, às 14 horas, teremos culto infantil aqui em Parobé. E amanhã, então, dia 12 de julho, às 10 horas, culto. Ao meio-dia, um saboroso almoço, ou seja, um churrasco com acompanhamentos, e também leilão
e pela parte da tarde, então, tarde dançante. Então, amanhã, dia 12 de julho, a comunidade Martin Luther terá sua festa de ação de graças, a partir das 10 horas com culto e durante o dia demais festejos. Venha participar conosco. Na segunda-feira, dia 13, teremos assistência social pela parte da tarde. Na terça, às 14 horas, oase e visitação em Entrepelado. Na quarta, dia 15, às 14 horas, oase aqui em Parobé. Na quinta, dia 16, às 13h30, reunião das voluntárias do Centro de Lazer Advento de Parobé. E às 19 horas, ensaio do coro. Gostaria também de fazer o convite para a nossa festa de ação de graças, que será no dia de amanhã, domingo, dia 12 de julho, aqui na comunidade Martin Luther de Parobé. 10 horas, culto festivo com jubileu de confirmação. Ao meio-dia, churrasco com acompanhamentos e também o leilão dos produtos que serão doados pelos membros, pela comunidade. E pela parte da tarde, reunião dançante ou tarde dançante com a banda Laser. Venha participar. Com certeza será uma das festas mais bonitas, mais inesquecíveis aqui de nossa comunidade. E você faz diferença, você é importante para todos nós. Então amanhã, 10 horas, culto festivo com jubileu de confirmação. Ao meio-dia, churrasco e leilão dos produtos. E pela parte da tarde, então, tarde dançante. Você, sua família, seus amigos, todos são os nossos convidados. Trago agora também os aniversariantes da semana. Hoje, dia 11 de julho, estão de aniversário Remy Ricardo Brenner e o jovem da Juventude Evangélica de nossa comunidade, Mateus de Lima Ditzman. Já no dia 12, dia de amanhã, estarão de aniversário Rosane de Lima Ditzman e Tânia Jaqueline Martins. No dia 13, segunda-feira, estarão de aniversário Adriano Kirch e Lauri Hunsfleisch. Já no dia 14 de julho, estarão de aniversário Fernando Pérez Machado, Luciano Rafael Spingler e Samuel Cleman Marchiori. E no dia 15 estarão de aniversário Astor Zang, Maria Terezinha Hendrich e também o jovem da JEP, da Juventude Evangélica de Parobé, Miguel Silva Gertner. Na próxima quinta-feira, dia 16, estarão de aniversário Fabiola Auler Schlabitz, Marcos Alberto Linden e Sofia Schenkel Dornelles. E para completar o quadro de aniversariantes da semana, no dia 17 estarão de aniversário Davison William Peixoto dos Santos, Hélio Krumenauer, João Roberto Pires, Maria Júlia Ribeiro Heidrich e Remy Luciano Brocker. Parabéns aos aniversariantes, que Deus conceda as mais ricas bênçãos e recebam o forte abraço de toda a família luterana. Assim está findando a Hora Luterana, nossa mensagem hoje foi um pouco mais longa. Deixo com vocês então a oração do Pai Nosso cantada e o desejo de que Deus abençoe a cada um de vocês hoje e para todo sempre. Amém. E até o próximo sábado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois teu é o reino,